Então vamos aqui para o nosso módulo 1, aula 4, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre stop, sobre preço médio e também a gente vai falar sobre a estratégia de rompimento, tá legal? Então vamos começar aqui nossa aula. Bom, então aqui eu acho que a questão mais importante para falar para vocês é a questão do stop, tá legal? A questão do stop é uma coisa que, assim, ninguém gosta de um stop, ainda mais porque ninguém quer aceitar que perdeu. Então você precisa tomar muito cuidado com essa questão do stop, porque ele faz parte da sua disciplina, ele faz foco, a parte de manter você vivo, ele faz a parte de... É normal errar. Imagina que você é um piloto de Fórmula 1 e você está lá tentando fazer a pole position, tá? Você tem 6, 7 voltas, 10 voltas para que você consiga fazer a melhor volta. Então, se você errar uma, errar duas e você não bater o seu carro ou você não estragar nenhuma peça do seu carro, você ainda vai ter a chance de fazer as outras 5 voltas e conseguir o resultado ou a melhor colocação. Agora, se você for para tudo ou nada, se desconcentrar, perder o foco e bater o carro, enfim, estragar o seu carro, você não vai conseguir cumprir e ter a chance das outras oportunidades que tem. Então, o stop é importante para que você mantenha a sua... mantenha você vivo para aproveitar as oportunidades. Stop é bom, gente, não é ruim. Stop é bom, tá legal? Então ninguém gosta de stop, agora vocês têm que passar a gostar do stop, que é para proteger, que é para você se manter vivo dentro do jogo. Quem trabalha alavancado tem que stopar, senão vai stopar só quando acabar o patrimônio, e é importante isso. Então a maior parte dos traders, eles perdem em função da falta de disciplina em 2 principais aspectos. O primeiro, não estopar uma operação e tentar fazer um médio para tentar arrumar, e aí tem o jeito certo de fazer esse preço médio, ok? Ou aumentar a mão logo após tomar um stop para recuperar as perdas imediatamente. Eu imagino que eu estou falando com você está falando, nossa, é exatamente o meu caso. Mas acontece, gente. E você precisa fugir dessa estatística se você quiser ter bons resultados. Então não adianta você fazer a mesma coisa esperar resultados diferentes. A primeira coisa que você tem que fazer é seguir o planejamento e a disciplina. Planejamento e disciplina está ligado diretamente ao seu stop. Tá legal? Calma que despertou o negócio aqui. Bom, há basicamente 2 tipos de stop que eu utilizo e gosto muito. Tá legal? O primeiro, que é o que eu mais uso, que é o que me protege, é o stop da estratégia, que é normalmente de 3 a 5 pontos, dependendo da volatilidade do ativo. Ou seja, você comprou um determinado ativo ou vendeu um determinado ativo, dependendo da volatilidade que está naquele ativo, que é importante, você define melhor ou pior o seu critério de risco. É importante que fique entre esses 3 a 5 pontos, tá legal? Mas eu tenho uma coisa que eu utilizo muito e gosto muito, e já comentei diversas vezes até alguns webinars aqui, que eu também gosto de stopar uma operação antes da estratégia. Ou seja, eu entrei na operação, comecei a me senti assim, puta, tô passando calor, eu peguei o mercado num ponto ruim, vi que o book ficou vazio para baixo, para cima, alguma coisa desse tipo, já estopa a operação, mesmo às vezes, puta, daria gain, daria, mas eu não gostaria de ter passado calor, então eu estopo antes. Ou seja, eu entro numa operação, não me sinto confortável ou acho que o mercado está muito forte contra mim. Eu estopo antes, tá legal? Isso eu acho que é o melhor jeito de você se proteger dentro do mercado para que você tenha bons resultados, é estopar a operação antes. Então, o primeiro stop, que é o stop da estratégia, eu gosto de dizer, que é o seu airbag. O que é o seu airbag? Você está lá dirigindo o carro e tal, e você está de cinto de segurança, o seu carro tem o airbag. Qual é a ação que você tem para que você não bata o carro? Bom, primeiro você vai diminuir a velocidade, né? Você vai frear e vai tentar tirar ou desviar para que você não bata, certo? Esse é o seu stop reação, ou seja, você freou
e você tirou do lado. Mas se você freou, se você tirou do lado e mesmo assim você não conseguiu escapar porque estava muito rápido o mercado, você tem o stop, que é o airbag, que é o stop da estratégia, tá legal? Que vai proteger você. Vai te machucar? Vai te machucar. Mas vai manter você vivo. Ou seja, se você bater o carro e o airbag abrir, você, sei lá, vai quebrar o nariz, ou não vai quebrar o nariz, vai se machucar um pouco e tal, mas se não tivesse aquele airbag, você ia moer o seu rosto e ia ficar um negócio bem feio. Então, o airbag é para te proteger e o stop da estratégia é o airbag e ele te protege, tá legal? Então, gente, muita paciência, muita calma, muita tranquilidade para que vocês possam executar a estratégia à risca. A velocidade é inimiga da perfeição, então vai devagar, porque é bastante conteúdo. Não tenta assistir o curso em 2 dias e falar, nossa, peguei tudo. Não, assiste o curso devagar, deixa amadurecer um pouco os conceitos que você estudou, treina um pouco esses conceitos e depois você segue em frente, tá legal? Porque senão fica muito rápido e você acaba não amadurecendo os conceitos que você está aprendendo aqui, vê tudo de uma vez e aí você fala assim, já sei tudo, era fácil, vamos para cima, e aí você acaba se frustrando. Tá legal? Bom, entrando nesse quesito, entra o outro preconceito que as pessoas têm, que é o preço médio. Então, um grande preconceito de alguns traders com o preço médio. Eu também tenho um enorme quando eu vejo as pessoas fazendo o preço médio e torcendo o preço médio do jeito errado. Mas há um jeito correto de fazer o preço médio e é muito importante você aprender. O jeito mais fácil de fazer um médio nessa estratégia é você diluir os lotes em algumas regiões próximas e isso vai dar para você mais opções e mais tranquilidade para você fazer aquele determinado trade. Por exemplo, você foi lá e viu que o 81 é compra, tá? O preço está lá no 85. Então você deixou uma compra no 81, uma compra no 80 e uma compra lá no 78. Quando pegar os 3 pontos, se pegar os 3 pontos de uma vez, ou só se pegar o 81 fez com 82, pegou o 80 fez com 81 normal, você não vai ter feito médio em nenhuma operação se o mercado oscilar dentro daqueles seus pontos. Mas digamos que pegue rápido os seus 3 pontos ali. Então você vai ter um preço médio ali para você poder sair no 81, 80, basicamente para que você não sofra tantos prejuízos, mas você ainda está naquela região daquela zona de proteção perto do 80. Não concorda comigo que ele mudando o patamar, ele tende a tentar defender essa mudança de patamar? Então, ou seja, perdeu o patamar do 80, igual a gente aprendeu as zonas de proteção anteriormente, tá legal? Perdeu esse patamar, e aí esse patamar, que é o 78, 79, que seria uma nova zona de proteção e está muito próximo dessa zona do 80, passa a ser a próxima zona de proteção. Ou seja, você pode trabalhar com o médio ali, e como o DI não corre muito, você tem a chance de se proteger ali naquela região e conseguir sair da operação até com lucro, tá legal? Mas não façam o seguinte médio, você comprou no 80, não estopou, o negócio veio lá para o 70, você não estopou, daí você comprou mais no 70, e aí você falou, agora eu tenho média 75, vou sair tudo no 70. Não é a estratégia. Perceba, você pulou muitas zonas de proteção para fazer isso. Eu sou completamente contrário a esse tipo de médio. É melhor você pegar, comprar no 80, estopar lá no 77, se o 77 for nova região de compra lá no 77 para fazer com 78, mas jamais faz preço médio para tentar recuperar 2, 3 pontos ou acima do stop, tá legal? Que é de 3 a 5 pontos para você tentar recuperar aquela operação. E muito cuidado de colocar os lotes na quantidade que não afete o seu limite de risco. Porque se afetar o seu limite de risco, ou seja, você não tiver os 5 pontos para aguentar a quantidade de máxima de contratos que você está fazendo médio, você está fazendo uma tremenda de uma besteira. Então precisa tomar cuidado com o preço médio, e aí eu vou dar uns exemplos operacionais aqui, vai estar na aula operacionais com preço médio
2, tá legal? Bom, dito isso, eu acho que a gente passou já por stop, preço médio, que é bastante importante. A gente vem na estratégia mais famosa, eu acho, que tem aí do mercado, mais antiga, né? Que é a estratégia de rompimento. Então, a estratégia de rompimento o mercado de juros futuros, ele é um mercado mais direcional. Então, você precisa tomar bastante cuidado com isso, porque é um mercado extremamente direcional. E, assim, lógico que ele tem alguns exageros de tentar fazer uma precificação igual acontece em alguns casos aí com o câmbio, o índice de uma vez, mas ele é um mercado mais direcional. Então, como o Copom é quem decide a direção de juros no Brasil, você tem um pouco mais de previsibilidade nesses movimentos, salvo quando você tem muito estresse, interferência do Banco Central fazendo leilões de linha, leilões de títulos públicos junto com o Tesouro, etc. Mas o que é importante você ver aqui? Se você vê uma oportunidade de compra, um rompimento para cima, você precisa estar alinhado com o Copom quanto ao ciclo que está no momento, tá legal? Então o que acontece? Você, o juros está rompendo para cima e tal, mas qual é o viés do Copom? É neutro? É de alta? É de baixa? O que está acontecendo com esse viés? Então, por exemplo, se o Brasil está cortando a taxa e você vê uma oportunidade de rompimento de juros para cima, pode ter certeza que você está enxergando uma coisa completamente errada do que pode acontecer com o mercado. Mas pode ser um repique porque o Copom vai encerrar. Esquece, cai fora porque você está enxergando que não existe, tá legal? Então, qualquer compra que você visualizar graficamente, etc., vai ser uma tremenda besteira, tá legal? Então, procura só trabalhar dentro do viés da taxa de juros no Brasil. Hoje, a taxa de juros é neutra. O Banco Central não começou a aumentar a taxa de juros, então não dá para falar que um rompimento para cima significa que o Banco Central vai começar a aumentar a taxa de juros e a hora é agora. Não. Calma, espera o Banco Central aumentar a taxa de juros, espera você ver um pouco o viés, se você vê uma oportunidade gráfica de rompimento, você vai conseguir tradear e fazer uma boa operação. Tá legal? Exemplos de compra e venda para a estratégia de rompimento. Aqui eu coloquei um gráfico diário só para demonstrar isso para vocês, mas nos vídeos operacionais 3 a gente vai ter a estratégia de rompimento, tá legal? Que eu vou mostrar para vocês e a gente vai analisar o gráfico e vai ver um momento que tem o rompimento para que tenha esse viés e esse entendimento. Mas aqui basicamente é o seguinte: aqui a gente tem o Banco Central que continua com um ciclo de queda, ele não encerrou o ciclo da queda dele nesse período aqui. Você teve um rompimento para baixo, tá vendo que bonitinho? Ele testou o pessoal achando que ia encerrar o ciclo. Na terceira vez ele fez um rompimento e continuou. E assim, durante os dias, alguns pequenos repiques, mas nada demais quanto ao encerramento da taxa de juros do Banco Central. E aqui, nesse final, né, já é quase em dias atuais, o Banco Central encerrou o ciclo de juros, tá? Encerrou, a gente teve, junto com o encerramento, um estresse, e esse estresse gerou esse rompimento, e olha como o movimento é firme, é tendenciado, e para quem opera na ponta contrária, sofreu bastante aqui durante todos esses dias. Então, o rompimento é muito importante trabalhar junto com o viés do Banco Central, inclusive no intraday, tá legal? Então, quais contratos que você deve operar com essa estratégia? A estratégia de zonas de proteção e as estratégias de rompimento. Normalmente é o DI1 FUT, tá? Como você não opera DI1 FUT, que é o 21, você tem que ver qual que é o DI1 FUT, tá, naquele momento. Nesse momento é o 21, então você opera o 21, o 23, o 25, o 27, que são contratos mais líquidos, são contratos que possuem bastante e uma interessante variação que faz com que você possa ter bons resultados. E é isso. Quanto mais longos os contratos, mais voláteis e sensíveis à variação de humor de mercado, tá legal? Porque a tendência de juros no longo prazo é sempre subir. Então você tem que ficar atento a esse tipo de conceito.
Tá legal, gente? Então a gente vai encerrando esse módulo 1, módulo fácil por aqui. Vamos assistir aos vídeos operacionais para vocês colocarem lá no Superdom, ver como funciona a estratégia, ver como funcionam os resultados, olhar isso um pouco mais graficamente, tá legal? E aí a gente vai para cima para ter bons resultados. Combinado, gente? Então, deixa eu parar aqui a apresentação. Então é isso. Se você viu com muita rapidez isso, veja de novo, com calma, comece a assistir em conjunto os vídeos operacionais, que eu tenho certeza que você, fazendo bem feita a lição de casa, ou afiando muito bem o machado antes de você começar a cortar, você vai ter excelentes resultados. Grande abraço aí para vocês e até mais.